adaptação, sabe? É óbvio que a gente tem hoje o Twitter implementando vários formatos direto na timeline, o Facebook também tem até rumor de que vai ter vídeo que começa sozinho, o Instagram, sei lá, um dia vai arrumar algum jeito de ganhar dinheiro. Vocês acham que a gente continua meio que nessa, tipo, fazendo adaptaçãozinha da mídia, ou a gente realmente consegue hoje, as marcas conseguem de verdade produzir algo legal nisso, né? Vocês acham que... Cara, minha sincera opinião é que sim, a gente tem repetido o mesmo modelo de mídia que não é nem da internet, é mais antigo do que isso. Óbvio que a gente tem as métricas mais novas, que, enfim, enquanto o cara da TV não precisa provar que o cara viu o comercial, tomou a decisão de compra, foi até o mercado e comprou a margarina, né? A internet precisa. Sim. Então eu tenho métrica para tudo isso, né? Mas o modelo é o mesmo, né? O modelo é estritamente o mesmo. É porque, assim, a base da minha pergunta é o seguinte, porque assim, o Guga citou, 2007 foi o ano do viralzinho, né? O quanto que a gente evoluiu disso para hoje, onde a gente vê os grandes cases não, mas a maioria das marcas no Facebook, que é o mesmo esquema, quem X dá like, quem Y compartilha, quem não sei o quê. É só isso, né? A gente vê, eu comecei uma época a seguir várias marcas no Facebook, e eu parei, porque era só isso, era baboseira. Curte, sabe? compartilha. É isso, ou gente marca querendo surfar em coisa que não tem o menor sentido, sabe? Sei lá, um meme. Qualquer coisa para a nossa alegria, exato, teve uma época aí. Exato. É verdade. Tipo, você vê marcas que não combinam com isso, sabe? Tentando fazer. É que novamente, está todo mundo refém do tal do número, né? Acho que a gente acabou de falar isso. O número é like, o Facebook vira para o mercado. Eu acho isso assim de uma grande sacada. O Zucca, cara, é um cara esperto, entendeu? O Marquinho? Marquinho, o Zucca. Esse é um cara esperto, porque pô, ele pega o mercado de publicidade do mundo e vira e fala, ó, seguinte, vocês estavam pedindo um número, que o Cris Dias não fez. Eu tenho o número, chama like. Brother, vai pro teu cliente e vende isso aqui. E deixa comigo, deixa que eu faço o resto. Aí, óbvio, deixa todo mundo refém do like, aí vira para você depois e fala, então, mas agora para você mostrar para todos os seus fãs esse conteúdo, você precisa investir em mídia em mim. Essa foi a pegadinha, né? Óbvio, pô. Do dia para noite. É genial, é genial. E assim, sinceramente, tomou o mercado de publicidade refém, assim. Tá todo mundo refém desse modelo. Eu preciso ter 1 milhão de likes, eu tenho que investir em mídia no Facebook. Essa é uma outra questão que você falou de o Facebook mudou as regras no meio do jogo. Uhum. E isso é uma coisa, Tosini, que a gente vê muito em campanha, próprio pedido dentro de agência. O cliente chega e fala assim, eu quero que a minha página tenha 1 milhão de fãs, que eu quero ultrapassar o meu concorrente. O cara quer ter aquele número para falar, eu tenho 1 milhão de fãs no Facebook. Mas, na sua opinião, qual que é o real valor disso? Assim, eu tenho 1 milhão de fãs, mas os fãs não são meus, sabe? Os fãs são do Facebook. Se amanhã eles decidem mudar as regras, ou o Facebook, sei lá, acaba, ou qualquer coisa, você investiu tanto, investiu em campanhas para levar gente para sua página, e no fim das contas aquilo não é seu, entendeu? Cara, assim, voltando até no que vocês estavam falando, primeiro eu acho que a gente está vivendo um momento muito chato, assim, tipo, eu particularmente, não sei se é fase da vida, assim, mas, tipo, eu tô bem de saco cheio, assim, de Facebook, velho, de né, Twitter, tô ficando velho. Não, eu acho que tá muito chato essa questão, assim, da like, do compartilha, do tipo de conteúdo que as marcas têm feito, assim. Eu sei, ao mesmo tempo eu sei que também, assim, você falar em revolucionar e tal, assim, não tem muito para onde ir nesse momento. Essa questão do viralzinho e tudo mais, assim, eu acho que está mudando de certa forma. Eu acho que, principalmente lá fora, assim, as marcas estão fazendo filmes bons para a internet, com produção, com budget grande, de gente grande mesmo, com qualidade. Eu acho que isso é uma briga que eu tenho até profissionalmente, eu tento muito, assim, bato muito a cabeça para tentar captar verbas mais interessantes para fazer um vídeo bacana, que vai ficar só na internet. Na época da DM9 teve aquele vídeo lá do sorriso, da Brastemp, que parava o carro e um dava um sorriso pro outro. Teve recentemente aquele
do Legião Urbana, da Vivo lá, Teve... que também. Só que eles mudaram, né? Eu, quando ouvi essa história, era essa: criamos um filme, compramos os direitos da música e vai ser veiculado só na internet. E eles mudaram no meio do caminho. Ah, não, bota aqui um pouquinho na TV. Então, é isso que eu acho que vai aí acaba acontecendo. A internet serve um pouco de termômetro ali para falar assim, cara, isso aqui funcionou muito bem, tá lindo, vamos colocar um pouquinho na TV ou vamos fazer uma chamada e tudo mais. Mas eu acho que a gente está num período bem chatinho, assim, em relação à criação para a internet. Qual que era a pergunta mesmo? Que eu fui fugir... Lá pergunta? A pergunta era o valor de ter 1 milhão de fãs no Facebook. O valor. E aí o seguinte, assim, eu vi bem de perto, assim, eu vi a fanpage do Itaú, por exemplo, abrir dentro da DM9, tipo, o cara, criar lá e hoje ser uma puta ferramenta. Eu acompanhei bem de perto ali o Guaraná Antártica, que a gente tinha uma bola dividida ali, a Spali e a DM9 faziam trabalhos digitais para o Guaraná, sendo que a Spali fazia todo esse trabalho de social específico. Eu vi muito cliente, assim que o Guaraná bateu 1 milhão de fãs, eu vi muito cliente falar, eu também quero 1 milhão, se vira. Ao mesmo tempo... Se vira, que eu também quero esse 1 milhão. Ao mesmo tempo, hoje eu vejo, cara, que isso... Em relação ao número bruto, assim, passou. Assim, me parece um pouco que passou. Existe ali o top 10, os relatórios que aparecem aí de top 10 e tudo mais, mas eu acho que agora voltou mais um pouco. Vamos se preocupar com o que a gente está fazendo, com a galera que a gente tem. Sim. Então, por exemplo, lá na RGA a gente tem a Pepsi. A Pepsi tem 3,5 milhões, mais ou menos, assim. E eu nunca vi nenhuma preocupação em relação a isso e nunca tive nenhuma cobrança em relação a isso. Isso é muito legal. É uma questão mais de tipo, cara, vamos fazer um trabalho legal para os fãs que a gente tem hoje e vamos ver o que é legal, o que funciona, o que não funciona. Mas ainda se acaba esbarrando nessa questão. Mas vocês caem, por exemplo, na armadilha do não está dando o engajamento necessário, bota um curte e compartilha. Cara, mas tem alguns engajamentos que é melhor não ter, né? Porque então, não, mas, eu falo assim, você quer descobrir como perder a esperança na humanidade? Entra na fanpage da Coca-Cola e lê os comentários. Assim, então, os pulsos, sabe? Porque é o leitor do G1, né, comentando. Instagram, quando a gente fez o Braincast sobre blogs de moda, eu passei a seguir alguns blogs de moda no Instagram. Por quê? Você se odeia? Cara, porque Por quê? Eu coloquei lá pra ver e não deletei aí. Entendi. Gostou? E aí? Ficou. Look do dia, look do dia. Esperando alguém falar isso. Aí é o seguinte, a menina lá vai lá e põe a foto, né? E coloca lá qual é a marca que ela está usando, ok? E aí tem 4.000 comentários e o comentário é um só. Linda. Linda. Mas eu tô te sentindo mais fashion mesmo. Que tem de uma fã de falar pra blogueira todos os dias que ela é linda. Linda. Não é? Ficou linda essa roupa. Realmente combinou. Guga, não, é só se 4.000 pessoas te falassem todo dia, você é lindo. Ia ser maneiro. Que bonito. Tá vendo, cara? Cara, eu no Instagram, vê os comentários do Não Salvo, que estava aqui agora. Pra você ver também a galera conversando com ele. Que bizarrice. Por quê? É um exemplo. Assim, é analfabetismo funcional, sabe? É bem... eu não sei lá, eu não quero ser preconceituoso. Não, eu não estou sendo preconceituoso. Porque não existe um tipo de escrita, existe um tipo de... Não, mas não é. Só você ver, não é exatamente não sabe qualquer conteúdo do YouTube. Qualquer, é desesperador, cara. Cara, é só aquele blog Gênios que eu acho que tira o melhor desses comentaristas, assim. Tira o melhor. Mas olha só, a gente está falando de retrospectiva e a gente está só falando dos nossos problemas. Vamos entrar direto no túnel do tempo. Vamos falar de coisa boa. E a gorteira Top Term. A gente está falando de retrospectiva. Aí a gente falou do Marcelo Taz lá, que fez um BG no Twitter e foi aparecendo no jornal. Aí hoje você já tem um monte de marcas que já tem a área de social media em todas as agências. Isso. E tem um monte de marcas que já simplesmente colocam isso no planejamento. Tem eventos de social media, né? É comum a gente ir
em agência e falar assim, não, eu vou pôr a minha verba só no Google e no Facebook. Quer dizer, metade da verba de internet do cara já está indo para um negócio que é social media, que não era assim há, sei lá, 6 anos atrás, não 10 era. anos atrás. Coloca no B9, né? Que agora, não, B9 pra caramba. B9 explodindo. Tá explodindo cabeça. É que não tem inventário mais. Mas... Então você vê que tem... Isso é um avanço ou não? Ou assim, ele só cresceu, mas está pior. Deixa eu só complementar antes de você responder, Yasuda. Uma das coisas que me marcou muito em relação a essa questão de mudança de pensamento, que eu, quando trabalhava em agência, eu também era isso, a palavra que você usou no começo, que é o menino da internet, né? O menino do blog. Chama o menino do blog lá que ele vai resolver isso aí. E parecia mesmo, vira-lata, joga uma banana para ele, que ele... Né? Eu vou só uma coisa sobre isso. Não queiram saber o que é ser o estagiário do menino do blog. Desculpa aí. Sei lá, é o subsolo do inferno, isso, né? Tipo, é isso. Então, era isso. Não, porque, cara, pensa assim, sei lá, 2004, sabe? Não tinha nem YouTube, não tinha nada disso. Sim. Era difícil você vender banner, você conseguir, numa agência offline, durante 30, 40 anos que era offline, você vender banner era difícil. Imagina você falar de mídia social, entendeu? Sim. Então, Cara, em 2002 eu recebi um Media Kit que os caras traduziram a palavra banner e o Media Kit vinha escrito bandeiras. Muito bem. Eu achei maneiro, eu achei legal. Então, eu não tô criticando, não. O marco que eu queria dizer era o seguinte: chegou um dia o chefe da agência, o dono da agência chegou na criação e falou assim: eu fui lá no Santander e eles têm uma área lá de mídia social com 15 pessoas e não sei o quê, e a gente tem que fazer isso porque os caras estão à frente, o cliente sabe mais do que a gente sabe fazer. Então eu falei, caramba, sabe, o cara... Depois de anos lá, a gente falando de vamos fazer essa campanha, vamos usar a mídia social, vamos fazer campanha de internet. Um dia o cara viu no banco que tinha mais gente lá do que na agência dele, trabalhando com essa área, e ele decidiu que a partir disso ele ia querer fazer também. Entendeu? Então, isso foi uma grande... Isso que você falou, sabe, de tamanho. De repente não é nada, um dia tem 15, 30 pessoas trabalhando com isso. Né? O que você ia falar, Yasuda? Desculpa. Assim, acho que voltando naquela questão da divisão de verba, né? Acho que a gente viveu um momento em que, sei lá, a internet devia representar 1% do bolo, se representasse 1%. Era 1,8%. E a gente está num momento em que o mundo discute se tem que ir já para 20% ou 25%. Tem marcas que trabalham com muito mais do que isso. Mas, assim, mais ou menos para manter uma média, aqui no Brasil já se tem aí falando em 20% da verba publicitária. Mas, ao mesmo tempo, uma boa quantidade dessa grana não está indo exatamente para produção ou para relacionamento. Está indo para o mesmo modelo anterior. Cara, mas isso não... bom, por um lado, porque gigantes, eles precisam comprar em larga escala, não tem jeito. Então isso não é algo meio que inevitável, assim, que isso acabe se transformando num modelo que, de alguma maneira... Isso possa ser comprado no atacado? Então, é que depende, entendeu? A gente está olhando da mesma... Assim, eu fico imaginando como foi para o mercado publicitário quando inventaram a televisão, sei lá, porque foi a única mídia que, sei lá, nasceu depois do mercado publicitário e antes da internet. E deve ter sido uma coisa parecida. Isso aqui é de massa, então dá para colocar, sei lá, o mesmo modelo do rádio aqui? Beleza. Foi. Internet ainda rolou um limbo de é meio difícil, os canais são meio espalhadões, né? Tipo, é só o cara dar um clique e sumiu, não está mais vendo exatamente o que eu quero, mas tem como eu tentar massificar? Aí chegaram as redes sociais meio que dando a resposta. Olha, a maior parte das pessoas está aqui. Então vamos investir no mesmo modelo? Antes disso tiveram os portais, né? Tiveram os portais, exato. Portais nós somos os canais de TV. Mas é que o portal é aquela... assim, olha, o portal chegou a ser chamado de revista eletrônica. Vamos lá. Que é um belo nome, né? Que é um belo nome. A gente devia voltar a usar esse termo. Revista eletrônica. Cara, mas se a gente entender a força disso, acho que Então, mas eu acho assim, primeiro, em relação a essa questão de revista, é engraçado porque nós transformamos as fanpages em revistas. Sim. Né? Nada mais do que uma pegada editorial. O que eu acho também, assim, se a gente for olhar pro próprio umbigo, assim, também não tem feito nada de foda, assim. O que tem
sido feito de foda, administrar uma fanpage, administrar um Twitter, eu acho que assim, a gente também tem que olhar um pouco para olhar um pouco para dentro e falar assim, cara, o que realmente eu tenho conseguido fazer que é realmente impressionante, que justificaria um cliente fazer alguma coisa. Sabe uma coisa que eu achei ridícula essa semana, foi semana passada, e que eu vi algumas pessoas gostaram e eu achei legal que eu vi outras pessoas criticando, e eu falei, puta, não tô louco, né? Porque aquela batalha de rima lá do Itaú com, acho que Santander, né? E, meu, eu li aquilo e eu achei patético, assim. Não, eu acho que não merece, assim, notícia, legal, bacana que rolou e tal, mas é um negócio tão pequeno, Sabe? Qual que é um cara da zoeira da internet tweetou assim pro Itaú e pro Santander, tô em dúvida entre qual de vocês eu vou abrir conta. Aquele que fizer a melhor rima ganha. E aí os dois bancos se prestaram a responder rimando. Parabéns, cara. Quem fez isso? Então, o cara da zoeira da internet foi o Tom Kiel, uma coisa assim. Então, parabéns, mas parabéns. Eu acho que o ponto é assim, enquanto a gente também continuar entregando coisas pequenas, a gente vai ser visto como pequeno. Mas aqui tem um ponto. Então, eu acho que assim, a gente não pode confundir, de repente, um esforço que assim, é pequeno e ele deve ser pequeno, mas muito eficiente. Por exemplo, eu já tenho lá minha legião de fãs. Então, assim, eu já tenho um certo público com o qual eu estou falando. Seja no Facebook, seja num blog corporativo, seja no Twitter. Existe um esforço mínimo que é manter os caras atualizados com as informações da minha empresa. E tem que ter esse esforço, né? Acho que trabalhar um conteúdo é importante. É claro que, para uma agência de publicidade que está acostumada com os louros da criatividade, isso não basta, né? Mas uma coisa não mata a outra. Não mata. Eu acho que é super importante. Não dá para só bastar. Eu tenho uma opinião, assim, cara, hoje muito, muito formada em relação a isso. Eu acho que os clientes deveriam administrar as próprias páginas, assim, os próprios canais. O Itaú, quando ele fez isso, a gente tinha a conta do Itaú na DM9, a conta de digital, nessa época que a gente abriu tal, a fanpage e tudo mais. E aí, logo após uns 6 meses, a gente perdeu, porque o Itaú levou tudo para dentro. O Itaú hoje tem um departamento de inovação dentro do Itaú, com programadores, com pessoas que vão trazer soluções para o tablet, para o celular, para o caralho A4. E eles cuidam do SAC 2.0, do raio que parte dentro do cliente. Eu acho que isso tende a ser um caminho sem volta. Assim. Você vê vários outros que já estão fazendo isso. Eu acho que esse trabalho é um trabalho do marketing. Eu não acho que é um trabalho da agência. Assim, depende, vai variar muito de perfil de empresa para perfil de empresa. Tem empresa que tá, às vezes, e sempre vai ter muitas empresas que não têm nem condições, às vezes, de montar essa estrutura, ou nem quer que a distância disso. Mas é que eu acho, cara, que a gente ficou tão... Olha, eu, né, tipo, dei 2 goles de uísque e tô ficando meio alterado, né? O uísque? Tá tendo ali, tá tendo aí no fundo. Tem um Black Label aqui atrás, quem quiser bate aqui na porta. Oi, Ednei. Culpa é do Ednei, cara. Isso aqui tá na zona, culpa é do Ednei. Antes a gente vai abrir para perguntas, mas antes eu queria... Não, peraí. Eu tenho uma parada que eu ia falar do que o Tozini falou. Você falou, a gente tinha conta de digital. E ainda nessa história de retrospectiva, tipo, antes não tinha isso. A agência tinha conta, acabou. Aí passou a ter a conta online e offline. Isso, é. E agora tem a conta online, offline e social. Não, cara, isso e aos poucos vai ficando a maior conta. Tipo, é a que mais dá case, é a que mais dá prêmio, sabe? É a que mais então, isso é uma questão que eu queria levantar, porque assim, a gente tem um discurso um pouco... Parece não, é pessimista, né? E eu sempre fiquei pensando, caraca, mas lá fora tem vários cases, animais, nananã. E eu fiz a cobertura esse ano para o B9 do Festival de Cannes, ou Cannes, quem preferir. Diferente. Assim, foram 2 coisas que a gente já sabia. Uma delas a gente já sabia, o mercado brasileiro já sabia disso, e para mim ficou ainda mais claro que cara, você pega os cases que ganharam Titanium, os principais vencedores, Dumb Ways to Die, o case lá da Ogilvy do retrato, né? Da Toshiba, o Build Inside, o da Oreo. Cara, não tem essa divisão de online, offline, de social, não existe, cara, porque assim, é tudo. Dumb Ways to Die ganhou várias coisas. Eu fui na conferência, na coletiva de imprensa da categoria de PR, né? Uma jornalista lá fez a pergunta, né? Por que PR, né? Não é um vídeo, não é um viral, não é cyber. E assim, a explicação,
eles não sabem explicar muito bem, entendeu? Mas é porque lançaram um vídeo no YouTube, de repente todo mundo começou a falar e... Escreve tudo aí e vê o que cola. Exatamente. Assim, e colou, né? Não existe colou, mais. É óbvio que prêmio, o festival é interessante ter 300 categorias, porque mais dinheiro eles ganham, mas deixa de fazer sentido, sabe? Porque as coisas se misturam. Sim. Não, mas eu acho que assim, deixando de lado a discussão do prêmio, que aí é uma discussão gigante, o que merece, o que não merece, se é PR, se não é e tal, cara, é um trabalho muito bem feito que poderia ter sido uma linha de posts no Facebook do negócio, entendeu? Sim. Assim, pelo menos eles conseguiram fazer um puta vídeo que é divertido pra caramba, que a música é legal, que tudo funciona. Aí você fala assim, o craft ali, a animação e tal, qualquer ilustrador mais ou menos faz, entendeu? Não é um negócio... Mas é um vídeo do caralho. Ganha um monte de legal. paródia, né? E é um tipo de trabalho, e aí é o que eu tava falando anteriormente, assim, cadê os nossos vídeos como esse, assim, no lugar de campanhazinha de post, Mas esse é o ponto, mas o GP de Titânio esse ano, em tese, é brasileiro, né? Mais ou menos, né? Mas assim, mas enfim... Tá aí, eu acho que quando chega em época de prêmio, a criatividade já fora. Outra para a gente abrir para pergunta logo, senão nosso tempo aqui vai acabar. Tá tomando aqui. Que é essa questão... A gente está fazendo um Braincast sem o Saulo e nunca a gente esteve tão preocupado com o tempo. É até injusto com ele. É verdade. E que é a questão desse sentimento de a síndrome de vira-lata, sabe? Porque eu assisti vários seminários lá e eu falei, cara, aqui eu vou ouvir coisas maravilhosas, inovadoras, porque as pessoas estão à frente de seu tempo, fazendo as campanhas premiadas. Cara, e não é. Eles falam as mesmas coisas, Sim. eles estão, assim, chega a ser banal. O cara eu falo também, né, de experiência própria, porque eu até estava comentando, faz uns 2 anos que eu não vinha para a Social Media Brasil, porque eu estava acompanhando os de fora. E assim, aquela primeira vez que eu fui, tô aqui em Nova York, né? Então, tipo, aqui o papo é outro. O papo é outro. É nada, pô. É nada, assim. Assim, as pessoas reclamam das mesmas coisas. Estão reclamando das mesmas coisas, tem uns debates semelhantes em relação à ética, em relação ao que fazer como publicitários, ao que fazer como conteudistas, ao que fazer como... Só que, óbvio... Só que é em Nova York. Chiquérrimo. Só que... Você viajou até lá. Não, e pior foi quando eu fui para Chicago, que aí sim, cara, é um teco mais atrasado que Nova York, então assim, aí eles estão, assim, acho que estão na pauta até um pouquinho atrás da gente, se bobear. E o ponto a discussão não é muito diferente. Eles têm sim os cases deles, porque as agências lá funcionam de uma maneira diferente da nossa. Agora a gente talvez de uma maneira otimista ao ver todo esse cenário que a gente montou aqui de a agência hoje está mais interessada em investir em Google e Facebook. Beleza, ou seja, uma agência digital offline vai ter que ter o seu departamentinho online para pensar umas coisas de digital bacanas e para faturar essa verba, porque finalmente Google e Facebook estão remunerando as agências como a Globo. A gente vai fazer um Fala Garoto? Fala, você vai ser o mestre de... Eu vou ser o Serginho. Só que, e aí, alguém quer fazer perguntas? Mas você pegou o microfone das pessoas, Guga. Você pegou o microfone que as pessoas... Então, mas eu vou lá, porque eu vou evitar as pessoas de... Você vai cair aí, vai ficar feio. Não, ainda bem que é só áudio, né? Vai machucar o joelho, eu vou lá para evitar as pessoas ficarem falando um monte. Aí se ela começar a falar demais, aí eu corto. Aí eu puxo o microfone, tá bom, vai. Eu não quero fazer uma pergunta, só um comentário. Exato. Não, sem comentário. Você pergunta. Sim. Fala, garoto. Meu nome é Maurício e eu vou fazer a pergunta que meu amigo é muito tímido, então eu vou fazer por ele. Qual é o seu nome? Pedro. Pedro do quê? Henrique. Pedro Henrique da onde? Da Venus One. O que você faz na Venus One, Pedro Henrique? Web designer. Muito bem, assim que tem que ser. Fala aí, fala a sua pergunta. Eu quero saber o que vocês acham das pessoas que dizem que o Twitter morreu, ou está morrendo. Tipo, se vale a pena promover uma campanha no Twitter ou não. Hashtag RIP, rest in peace. Eu vi Pedro Porto discorda disso, cara. Eu até botei aqui na pauta para a gente discutir, obviamente vai ser muito longo para isso, que a Forbes lançou uma lista que era tendências para os próximos anos em mídias sociais. Eles falam em declínio fala que o Facebook e o Twitter vão continuar dominando o cenário, mas eles falam de uma coisa que eu não acredito, assim,
Só que assim, isso é uma visão muito pessoal, porque é fácil falar, eu uso isso pra caramba, então isso não quer dizer nada, né? Não é porque eu uso todo dia que é uma coisa que continua. E eu vejo várias pessoas falando disso, assim, de que realmente o Twitter está em queda, que o Facebook cresceu e o Twitter cai. Só que eu não tenho essa impressão num sentido mais prático, que é o seguinte, o Twitter... Até, inclusive, falando de novo do festival, teve lá uma apresentação do Twitter muito legal, que era ele se linkando com a programação de televisão, assim, sabe? Eles querem cada vez mais se mostrar mais em tempo real do que o Facebook é, né? E eles conseguem isso. Eles conseguem, né? Esse é o ponto. Os números em relatório, né, mostram que os usuários, na verdade, não crescem nem diminuem, mas estagnou no mundo. Está lá num patamar dos seus, acho que 150 ou 200 milhões de usuários. Então, e tem outra coisa assim. Agora eu posso ouvir minha voz. Tem outra coisa que existe uma ideia de que tem que ter uma rede social to rule them all. Assim. Não precisa. Você pode ter várias redes sociais, cada um com sua... Não, talvez o Twitter esteja caminhando mais para isso. Assim, pra ter... O Twitter ele é ótimo para essa questão de acompanhar as coisas em tempo real, essa interação para monitorar. A questão da segunda tela, sim, né? Sim, sabia que você ia falar segunda tela, cara. Eu sabia que você ia usar isso. Estava latente. O Web 2.0 acabou, agora segunda tela, meu. Segunda tela. Alguém mais era pós-PC. Mais perguntas? Mas peraí, deixa eu só terminar esse comentário. Então, e eles falam isso, assim, sabe, de ser cada vez mais tempo real, de trabalhar junto com a televisão e de outras coisas. Então, eu acho que se complementa. Para completar a resposta, o IPO do Twitter é a coisa mais esperada em Wall Street desde do Facebook. Que não deu certo. Mas tá dando, voltou o valor o valor de início. Mas o IPO do Twitter está sendo muito aguardado e assim, quente. Então, quer dizer, não me parece morto, né? Me parece só dar uma solada num nível também. Maduro. Não, eu acho que assim, morrer também não vai. Eu voltei a usar muito mais, até por estar um pouco de bode do Facebook. Eu falo até hoje, eu prefiro. Bem mais, assim, eu tenho achado legal. A gente manda um boleto depois pro Twitter. Pro Pedro, pode falar, Pedro Porto. Agora eu acho que, cara, o segredo ainda, acho que, e o que vai dar dinheiro para quem trabalha em agência, quem trabalha com isso, assim, é vídeo, cara. É conteúdo em vídeo na internet, assim, porque conteúdo bom, produção de vídeo, exige bastante dinheiro, assim, para produzir, exige bastante gente envolvida, e é o que fica, assim, que a galera passa mais para frente, assim. O BuzzFeed discorda de você. Bom, então, fala, garoto. vou parar por aqui. Só GIF animado, só título e foto, é isso. Lista. 13 coisas. Lista. Isso. Manda bem. É uma brincadeira. André Santos, 20. O que você parece? É uma inquisição? É um. Hoje um dos maiores cases na internet, o pessoal fala bastante, é o da Ponto Frio, do Pinguim. Que eles estão muito próximos do cliente, conversam, respondem todas as menções. E eu queria saber se para vocês isso é um futuro, é uma coisa que vai virar tendência e todas as marcas vão querer agir que nem o Pinguim da Ponto Frio. Um ponto é que assim... Peraí. Você trabalha em Ponto Frio? Não, ok. Não. Tem um ponto interessante que assim, a maior parte das marcas que precisam ter essa preocupação, que são os grandes varejistas ou grandes provedores de serviços, né? Então bancos, operadoras, Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, mercado e escambau, dá para ver que elas foram por esse caminho. O Ponto Frio meio que virou o bench de todo mundo, mas todos estão na mesma balada. Não à toa a gente aqui comentou do caso do Tom Kiel lá com as rimas, porque foi exatamente isso. Hoje dois bancos estão mais atentos imagina numa época para a internet eu ligar para o saque do Itaú. Itaú é o seguinte. Então, quero que você... Mas isso é uma coisa, a gente até gravou um Braincast que era esse tema, que era saque 2.0, né? Alguma coisa assim. Que eu acho que, por exemplo, tem esse papel de... Acho que as marcas têm que ter esse relacionamento de responder realmente às pessoas e tentar resolver os problemas. Só que não é só isso, né? Não dá para fazer só... Não, eu acho que o Pinguim é tipo boas maneiras de se fazer, assim, que eu saiba é dentro da empresa também, né? Dentro da empresa. Então assim, você vê que é fácil de solucionar
Quando no ano passado, eu ajudei a montar o time que ia fazer Americana, Submarino e a terceira empresa que é deles, que eu não lembro agora. Shoptime. E foi bem naquela época que tava dando altas merdas, assim, que a justiça tava falando pra parar de vender e tudo mais. O cara comprou um PlayStation, mandaram uma pedra. Exato. Você lembra disso? E aí, assim, cara, a equipe que foi montada lá na ocasião na DM9 Rio, eu nem sei se tá fazendo ainda, mas, puto, os caras ralaram pra caramba. Mas, tipo, a agência não conseguia resolver um problema que era um problema interno, assim, tipo, que... Como é que tinha que pegar e responder, falar assim, olha, o seu pedido 7483, ele aconteceu isso, aí tinha que pegar a agência, falar com o cliente falar 3 dias. Mas isso é uma coisa interessante que a gente vale como sempre reforçar mais uma vez naquela ladainha de, olha, esta é a internet, assim se clica. Internet ela é só a ferramenta. Então assim, você tem uma ideia que eu preciso atender o cliente, cara. Você vai contratar uma agência de publicidade para atender o seu cliente? Exato. Essa é a pergunta que deve ser feita. Não é assim, mas é Twitter. Não, mas é Facebook. Não, pô, é uma agência de publicidade. Agência de publicidade. Seria tipo comprar uma linha telefônica para receber reclamação. Exato. Eu vou ligar. Olha, aquela coisa, a lógica é essa mesmo. Eu tô com um problema aqui na minha linha telefônica. Quem que atende a Vivo mesmo? Vou ligar lá. Vou ligar lá na África. Não, mas tem uma coisa. Ô, Nizam, meu telefone pode funcionar. A gente está falando de clientes grandes, mas quando tem muita gente que cuida pode ter gente que cuida de e-commerce pequeno, etc. E, de fato, a forma com que você comanda seu atendimento, seja via Twitter, seja via telefone, é uma forma de marketing, é uma forma de você cuidar do seu branding, é uma forma forma. Serviço de atendimento mas novamente... Mas, de fato, não faz sentido você colocar o atendimento do Submarino na DM9. Contrata, assim, você pode mesclar as coisas, você pode ter uma preocupação, faz parte, do job description de um marqueteiro, falar, cara, beleza, eu vou ter atendimento ao cliente, sim, ele tem que ter uma espécie de discurso, uma espécie de defesa da marca. Criar o roteiro, por exemplo. Eu acho que a agência, exatamente, mas esse cuidado existe no saque que você contrata nesses mega call centers à la Índia, é a mesma coisa, você vai lá, faz um roteiro com o cara, tudo mais. Eu acho que a agência tem nesse caso, tem que oferecer inteligência, a estratégia, falar, cara, os canais que você deveria falar é esse, a cara desse canal deveria ser meio que isso, o do Ponto Frio, isso aqui você tem que ser o pinguim do Ponto Frio, que é o que foi engraçadão e que responde assim, sabe? Se a agência dá esses direcionamentos iniciais, do caralho, eu acho que isso é... Mas depois operacionalizar isso que é a bomba, entendeu? Sim. Mais perguntas? Vai lá, Serginho. Fala aí na frente depois também, viu, Guga? Aqui, ó. Sou Bob, 27, São Paulo. Bob. Estão fazendo chifre em você. Você é dedo duro, hein, Assuda? Foi mal, é que estava engraçado. Puxando aí de novo que a gente estava falando das empresas começando a trabalhar social media, puxando o Itaú, que fez um departamento digital in-house, e voltando para a agência também, vocês acham que o caminho que a gente do que a gente está saindo agora é os departamentos de social media se diluírem tanto dentro do cliente como da agência, porque todo mundo vai ter que manjar de social. Eu acredito nisso, eu acredito, eu bato muito nessa tecla há muito tempo. Eu bato muito nessa tecla de que vocês como profissionais, vocês que estão aqui, eu imagino que são todos profissionais, analistas, enfim, qualquer que seja hierarquia de social media, ou pelo menos interessados pelo assunto. Jogadores de futebol também. E, cara, eu posso falar com certeza para vocês que amanhã, se vocês ainda permanecerem em agência e não se cansarem igual nós aqui, e você logo mais... Como que é isso, Yasuda? Sério, pô, de uma hora todo mundo cansa. Ele já acabou de falar que tá cansado. Não escuta o Yasuda, não, meu. Vai lá. É assim, vocês vão estar em planejamento, vocês vão estar em atendimento, vocês vão estar em criação, que são áreas tradicionais da agência, mas com esse know-how de social media. Porque isso funcionou, de alguma maneira, para todos aqui. O Merigo, antes de largar o osso e virar o menino que ele foi de menino da internet para um membro da criação, e ficou lá criando com os caras. Eu fiz outro caminho, fui para planejamento, mas com a pegada de social ajudou a abrir esse caminho dentro da agência. E dentro da agência... Existe sim essa proposição de como é que eu faço o planejamento comprar mais a ideia de social. A gente deixa um embrião lá, óbvio. Isso é uma coisa que leva anos para acontecer. Mas, sim, vai rolar. Vocês mesmos vão acabar fazendo em algum momento esse caminho, até porque eu sei que social paga menos do que as outras áreas.
Mas as agências vão acabar adotando isso sim, porque social, novamente, a ferramenta. Você não tem mais criativo especializado em revista. Você não tem, né? Sei lá. Tem, se tem. Mas ganha bem, viu? Mas sei lá. Última pergunta. Qual é a boa depois? Última pergunta. Bonito, cara. Tira para o ímpar com ele ali atrás. Imagina o cara batendo. Só faço página dupla de Veja. Entregou, vai. Seu nome, idade, telefone. Fala aí. Wagner, São Paulo, 29, palmeirense. Ixi. O Saulo não tá aqui, brother. Corta o microfone. Pode cortar. Hoje, como vocês veem o futuro daqui para frente da social media, com essa demanda do on-demand, com toda essa integração que a gente vê hoje das agências, migrando para dentro do cliente, que vocês acabaram de falar, isso realmente eu acho que é o futuro. Como que vocês acham que vai ter um novo Facebook, vai ter um novo Twitter, o Google vai prevalecer daqui a 10 anos? Você perguntou isso e o Yasuda muito futuro bem, é o Corinthians campeão. Isso, cara, sempre. A primeira previsão que a gente pode fazer. Assim que a gente voltar a marcar gol, cara. Não, nessa tendência, se eu gritar... Futuro. Isso, se eu gritar gol nas próximas semanas, eu já me dou por feliz. É isso aí. Então, essas tendências aqui, ó, é legal pra gente até encerrar o tema. Eles falam... Vocês não deem risada, mas... Eles falam que o Google Plus vai crescer e deixar de ser só mais uma rede social, que pode rolar. Fala muito de redes focadas em imagens. Quem escreveu isso aí foi um funcionário do Google? Não, talvez. Cara, eu acho que a pessoa... Fala de microvídeo também, que vai crescer. Que é Vine, Instagram. O MySpace vai crescer. Porque, cara, assim, só pode crescer, porque diminuir não vai, né, pô? É isso. Cara, ele vai diminuir até fechar. Não dá, cara. Como vocês são cruéis. Não é isso de ser cruel, cara. Ele tá fechado ainda pra algum grupo pequeno de pessoas, pô. Cara, o comentário mais legal que eu vi assim nos últimos tempos, por incrível que pareça, foi da palestra do Boni no Clube de Criação no último final de semana. Semana passada? Foi legal pra caramba, assim, porque é foda, né? Você fala, puta, o cara, construiu a Globo e não sei o que lá, né? Já vovozinho ali, você acha que ele que vai falar um monte de groselha, ele fala um monte de coisa, assim, de coisas bem interessantes, assim. Uma delas, e eu acho que ninguém também tá se dando conta, é que, assim, a briga do celular, né, dos devices pequenos, vai acontecer com os grandes. Vai acontecer com as TVs, cara, que estão aumentando cada vez mais de tamanho e ficando cada vez mais tecnológicas, com mais recursos. Eu acho que a gente está dando tanta atenção para isso, né, para a mobilidade, não sei o que lá, e não tá se dando conta que a gente já tem um cinema em casa conectado à internet. Sim. E que isso eu acho que vai ser muito foda na hora que a gente começar a conseguir usar a televisão. Como hoje o celular já tem aplicativos e você tem... Mas tem mercado que já está reclamando. O pessoal de TV a cabo já foi pedir lobby o controle do Netflix. Então, na minha casa eu cortei duas coisas, telefone fixo e TV a cabo. Cara, não fala casa. isso. É só internet. Não fala isso no Braincast, cara. Porque quando você fala isso, chama atenção. E eles começam a perceber que você está fazendo isso e eles vão querer impedir, cara. Você não pode falar. Você não pode tem que falar baixo. Vou falar sem microfone. Você nunca pode falar que você cortou sua TV a cabo. Você fala que continua pagando. Inclusive, eu comprei um canal maior, um pacote maior. Não, mas é isso, cara. Tem várias linhas. Vai receber ligação. Porque eu quero justamente ter aquele Skype e telecine YouTube, com, Vimeo. Acabou. Com tiopês de legenda. Telecine o quê? Telecine com tiopês de legenda, sabe? Ou aquele que faz com legendado em malandrez, cara. Eu tava contando que eu tava vendo um dia um filme num telecine da vida, que era Encontro Marcado. Aquele filme, né, com Brad Pitt, o Anthony Hopkins. E aí eu tenho uma cena ótima. Pô, uma casona, Upper East Side, Nova York e tal. E aí ele tá lá nadando na piscina, a filha chega, né? Tudo muito chique, né? E o diálogo, juro, dublado é esse. E aí, chegou aqui, vim filar uma boia. Filar uma boia, é muito bem. Excelente, cara. Vamos ao Qual é a Boa aí, Igor? Acho que eu tenho aqui. Você vai botar a musiquinha musiquinha do Qual é a Boa? Depois o Saulo faz um e bota. A gente é roots, a gente põe depois, não posso produção. É roots. Qual é a boa? Vamos ver se tem. Qual é a boa? Que bonito. Agora tá aparecendo no Braincast. Qual é a boa? Qual é a boa? Aí.
Muito bem. E aí, qual é a boa, Guga Mafra? Tem que ser contextualizado? Não, imagina, isso não qual é a boa. Contextualizado, não. É uma dica, o conselhos que vos deixo, só isso. Você que voltou de viagem, conta aí, você não dormiu, acabou de chegar. Então, cara, eu estive em Nova York semana passada, como eu faço frequentemente. Você tornou isso uma rotina agradável, né? Exato, isso é importante, eu acho isso muito importante. É importante você gostar do seu trabalho, sabe? Exato. Você torna... Eu acho mais importante se curtir, sabe? Você está se curtindo em Nova York, é muito bom. É uma regra. Estou me curtindo em Nova York. Então, eu estava em Nova York e eu fui no show do Vampire Weekend. E vocês conhecem, vocês gostam da banda? Sim. Eu conheço hipster você, hein? E não bastante. Então, cara, é engraçado porque eu não conhecia a banda. Eu já ouvi muita gente falar no Twitter, né, segunda tela, falando assim, tipo, Vampire Weekend. E eu achava que era uma banda vampiresca. Porque a banda chama Vampire Weekend. E não é, cara. Faz sentido, vai. A banda é legal, não tô falando mal não, tá? A banda é legal. Mas parece trilha sonora de filme da Disney. Algumas músicas são Disney no Havaí e outras músicas são Disney na savana. Mas parece isso. E a sua dica é tipo baixem? Não, mas na abertura do show do Vampire Weekend, que foi no Barclays Center, que é um lugar muito legal também, bacana. Que é o ginásio novo lá do Brooklyn. Do Brooklyn Nets? E você foi lá já? Não fui, cara. Eu só fui beber cerveja lá, perto, né? É bom também. Bacana. E aí o show teve a abertura de uma cantora chamada Sky Ferreira. E muito boa, muito boa cantora. Então esse é o meu qual é a boa, Sky Ferreira. Qual é a boa? Boa. E o nome é fantástico, né? Sky Ferreira. E você fala, putz, isso deve ser forró, né? Porque... E não, era uma cantora pop e muito boa cantora, e as músicas muito boas. E eu acho que foi melhor do que o show do Vampire Weekend. Nada contra o Vampire Weekend. Não me xinguem no Twitter. Muito bem. Qual é o seu qual é boa, Tozinho? Posso fazer um jabá? Pode. Já baseia, meu. Aqui é um lugar de jabá. Não, então. Pra galera na saída só também. Falar rapidão, assim, tem duas coisas rolando legal lá que a gente tá fazendo na agência. Tinha nego na outra palestra aqui, tinha nego fazendo jabá nas perguntas. Você precisava ver. Aí é genial, né? Por isso que eu desci. Parabéns, Guga. Você é o cara, meu. Tá rolando um projeto com o YouTube, que é o YouTube Música. Quem quiser conhecer, youtube.com/apresenta. E a gente tá chamando... O Emicida, o primeiro? Então, primeiro com o Emicida, eu gravei com o NX0 essa semana, vai ter o Rapa agora logo mais, que vai ser o próximo post. E tá rolando uns vídeos legais, eles estão fazendo playlist de bandas que influenciaram eles. Tá um projeto bem bacana. E tem um outro que, assim, no dia 16 de outubro, que está previsto, a gente vai fazer uma mudança lá na fanpage de Pepsi. E vai entrar vai ter uma mudança que eu não posso dar nenhum detalhe, assim, mas vai ser, acho que, meio bombástica. E eu acho que a gente encontrou, sinceramente, assim, uma maneira de fazer um pouco diferente essa questão dos posts e tal. Então, quem quiser acompanhar, 16 de outubro, facebook.com/Pepsi Brasil, que vai ter uma novidade bem louca. Mas é algo permitido pelo Facebook? Ou vocês então, a gente vai saber na hora que postar, né? Olha só. Proibidão. Muito bom. E você, Luiz? Bacana. Para completar a dica dele, sem querer falar de um concorrente, nada disso, mas é que o iTunes está fazendo uma parada parecida. Ontem teve Pixies, cara, achei genial, assim, ao vivo no iTunes, e tem uma agenda também de bandas, enfim, para mesclar música nacional, música estrangeira, né? Afinal, a gente só quer ouvir música, não é mesmo, minha gente? Total. Então... Não, e o YouTube, assim, essa questão é que, assim... o YouTube está passando a explorar mais essa questão do que você use mais o YouTube para ouvir música. Quer dizer, as pessoas já fazem isso, né? É muito comum você entrar lá e procurar um full álbum. Esse foi o meu Qual é a Boa de 2 semanas atrás. Eu ouvi música no YouTube. Então, isso aí. Aí eu ouvi o seu Qual é a Boa e a gente criou essa ideia. Eles deixaram essa ação. Olha só. Legal. Minha boa, cara, é da mídia mais tradicional que existe, que é revista, dentro de uma mídia ainda mais tradicional, que é jornal. Saiu uma reportagem da Folha nesse último fim de semana, acho que foi nesse ou no anterior, não lembro agora, que é sobre ocupar o centro. E essa é a minha principal dica. Vocês estão aqui em São Paulo, afinal o programa está sendo gravado em São Paulo com plateia, sei que tem turistas aí no meio. Cara, achem essa reportagem, tem mais ou menos 50 lugares. É isso? Ocupe o Centro é o nome da reportagem. Tem 50 dicas assim do que fazer. Outro dia eu fui com uma amiga que é de Brasília, e ela está indo embora de São Paulo, na verdade, e ela falou assim para mim, cara,
eu queria ir lá para fazer as coisas que eu ainda não fiz em São Paulo. Então eu falei, tá, a parte do centro eu resolvo. E juro, cara, consegui num dia só de saber, anda para cima, anda para baixo, tal, entra numa loja, entra numa outra. A gente fez uns 30 desses 50, quer dizer, não é difícil de fazer, se tiverem um tempinho. E ajuda pro paulistano, ajuda a formar mais essa consciência de que essa é uma cidade sim que dá para se andar, essa é uma cidade sim que dá para se pensar da melhor. E para quem é de fora, gostar um pouquinho mais. A candidatura que eu tô vendo, Haddad se cuide. Haddad se cuide, cara. E Assuda, meu projeto. 13. Se quiser, a gente faz uma campanha aí. Vereador, né? É, exatamente. Estou esperando propostas dos partidos, cara. O Feliciano ainda não me ligou, entendeu? Tô guardando aí. Tô entre o partido do Pereio e o partido do Tiririca. Abestade. Cara, o meu qual é a boa? Eu vou ser repetitivo. Não vale Breaking Bad de GTA, não vale. Eu vou falar de coisas. Eu só tenho feito 2 coisas da vida na última semana. Além de cuidar do meu filho e dar uma atenção para a família, né? Porque senão é divórcio. Mas que é jogar GTA. Eu parei de jogar GTA V para vir para cá e quando chegar em casa eu vou continuar, se eu conseguir. Você não ouviu o que eu acabei de falar, cara? O quê? Não vale GTA. Eu Breaking Bad. Eu só tô fazendo isso. Eu tô me explicando para você aqui. Tá bom. E assistindo Breaking Bad, velho, porque é o que eu tô fazendo. Eu termino de assistir o episódio de Breaking Bad, aí eu passo a semana lendo coisas sobre Breaking Bad e assisto o próximo episódio. Então dá como dica aquilo que você já me deu, por exemplo, que é tipo, acaba o episódio de Breaking Bad e faz o quê? O quê? Vai ler no fulano lá Não, calma. Pô, isso é muito bom. Esse podcast que a gente está gravando aqui vai ao ar na terça-feira, que é o próximo depois do series finale do Breaking Bad. A gente não vai poder falar nada, então eu preciso falar agora. Não, só queria seguir. Eu estava até ouvindo antes de vir para cá no carro. Eu indiquei alguns programas. Você estava ouvindo Breaking Bad no carro, é isso? Você gravou o áudio? Calma, deixa eu te falar. Eu tinha indicado um podcast brasileiro sobre Breaking Bad, que é o Dad's Bad Bacon. E eu estou ouvindo o podcast também oficial, porque o que aconteceu? Se você procurar no iTunes, tem vários podcasts sobre Breaking Bad. A AMC viu que isso era algo e resolveu fazer, a partir das temporadas finais, acho que da 4ª temporada, resolveu fazer o seu próprio podcast, que é o Breaking Bad Insider Podcast. Só que assim, é um pouco injusto, porque você dá play no podcast, está o Bryan Cranston, o Vince Gilligan e mais algum diretor. Que sacanagem. Comentando. E assim, o que eu quero dizer, por que eu acho que essa é a minha dica? Porque a gente fala muito, eu fiz um post no B9 falando sobre Breaking Bad, a importância da série, de processo criativo e tal. E eu acho legal de ouvir os programas, eu tenho escutado... Sai um episódio, eles já gravaram em maio, eu descobri isso hoje, aliás. Eu achava que bobinho que eles assistiam um episódio no domingo e gravavam um episódio, óbvio que não. Eles gravaram os programas em maio e agora eles estão lançando. Então, passa o episódio e eles lançam um podcast. E é legal de ouvir assim, para a gente entender como o processo de criar um programa como esse, né, que a gente, é uma coisa gigante, milhões de pessoas envolvidas, né, uma equipe gigante, mas para você ver, que é uma coisa que o Tosini falou no meio do programa, que é essa questão de pensar com instinto, sabe, de pensar, não é tudo programadinho, sabe, não está tudo controlado, eles não sabiam tudo desde o início, eles no meio de uma edição ou no meio de uma filmagem, os caras usam isso, eu acho que aqui vai ficar melhor tal coisa. E não tem, a gente precisa botar para teste, sabe? Eles realmente... É legal de você ver a honestidade com que o Vince Gilligan conta, ou algum diretor de um episódio, de contando isso, sabe? O cara perguntar, por que vocês gravaram tal cena em tal lugar? Pô, a gente, sei lá, não sabia. A gente achou que lá ia ser bonito por causa de tal coisa. Então, de você perceber como, às vezes, você cria algo que vira um hit e como já virou lugar comum dizer... está fazendo história no entretenimento, como às vezes se usa muito disso, sabe? De realmente do instinto do criador, assim, do cara falar, eu acho que isso aqui vai ficar legal por tal coisa. E aí outras curiosidades que eles contam, como terem mudado uma cena desse último episódio que passou, não vou dar spoiler, tá? Mas eles incluíram uma coisa na cena por causa de um fã que conversou com ele e falou, eu queria saber mais sobre aquele negócio que vocês não falaram. O cara falou, puta, é verdade. Sabe, esse tipo de curiosidade é legal. Então, Breaking Bad Insider Podcast, se procurar no iTunes, acha. Tem vários episódios aí, cada episódio sai um programa novo.
Isso acaba domingo, então? Acaba domingo. Aí eu acho Muita que passa. ansiedade. Aí eu vou passar mais uma semana lendo coisas, aí depois eu vai voltar libero minha mente. How I Met Your Mother. Que é legal também. Dá pra dar, eu diria que dá pra dar umas risadas, mas esses 2 primeiros episódios foram uma lástima. Você já assistiu? Nossa, que estrearam? É o episódio duplo? Foi bem triste. Ruizinho, né? Bem triste. Se começou ruim, que a metade é sempre encheção de linguiça, né? Então. Você vê, assim, você consegue ver isso. O começo, eles têm várias ideias, a metade tem um monte de enrolação, e aí o final... Foi o que alguém comentou durante a transmissão do M no meu Twitter, a segunda tela da TV, afinal, né? Teve uma sketch lá com o pessoal do How I Met Your Mother e dá pra ver nitidamente que eles estão presos nisso. Tipo, alguém vai lá e liberta os caras, porque assim, já deu, mas sabe? Acabou, vai embora, exatamente. Agora é o último, Yasuda. Não, mas pelo menos um alento é que a mãe é ótima atriz. Então, assim, as partes engraçadinhas do episódio são falas dela. Muito bem. Então é isso. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, pessoal. Beijo do gordo. Essas palmas são verdadeiras. Vamos falar. Lembrando Obrigado, galera. Terça-feira a gente publica o programa, né? É isso aí. Vocês podem se ouvir lá, vocês fizeram perguntas. Quem bateu palma também. Também. Não, se colocar, né, com um comentário lá, a gente responde na outra semana no Comentando os Comentandos. Isso aí.